Olá, pessoal. Então, agora a gente vai começar a conversar sobre os mecanismos dessa sinalização. E a gente vai começar pelos mecanismos que vão envolver a proteína G. Lembrando que a proteína G não é um receptor. Ela vai se associar ao receptor para fazer a transdução do sinal. Mas a gente tem um receptor à parte que vai reconhecer a substância. Então, o primeiro passo da sinalização, em qualquer caso, é o reconhecimento do ligante. Então, o ligante vai se ligar ao receptor. Quando isso acontece, vai haver uma alteração conformacional, ele vai mudar de forma, e isso vai atrair a proteína G. Então aqui na imagem, só porque realmente dá muito trabalho de fazer isso, mas a proteína G, ela fica separada, ali perto, e aí quando o receptor muda de forma, ela vem e se associa. Quando há essa associação, vai acontecer uma mudança conformacional na subunidade alfa, fazendo com que o GDP se dissocie e no lugar dele entre o GTP. Então aqui é um mecanismo de troca, tudo bem? Não é convertido o GDP em GTP, ele é trocado. Sai o GDP e entra um GTP no lugar. Com isso, a subunidade alfa passa a estar ativa. E aí ela se dissocia do complexo, né, que a gente vai dizer que é um complexo heterotrimérico, que são três proteínas diferentes, três subunidades diferentes, melhor dizendo, alfa, beta e gama. A subunidade alfa, então, ela se dissocia, vai se ligar numa enzima e ativá-la, ou inibi-la. Também tem um mecanismo de inibição, mas, em geral, ela ativa. Com isso, a gente vai ter a resposta efetora, que essa enzima ativa vai desencadear todos os outros mecanismos de ativação da resposta celular. No entanto, a gente também precisa aprender como ativar a via e como desativar essa via. O que vai acontecer? A subunidade alfa, ela em si tem uma atividade GTPásica. O que isso quer dizer? Que ela é capaz de hidrolisar, de quebrar o GTP. Então aqui sim é uma conversão. O GTP vai ser quebrado em GDP e vai liberar esse fosfato. Agora, a subunidade alfa volta a estar com GDP, que é a forma inativa, e aí ela se dissocia da enzima e volta para o complexo heterotrimérico. Então, detalhando um pouco como funciona isso, a gente tem as proteínas G, ela está separada do receptor, e aí quando o ligante se liga ao receptor, a proteína G se associa. Com isso, a gente vai ter uma alteração conformacional na subunidade alfa, que vai liberar o GDP e vai fazer com que o GTP entre no lugar. E aí, com isso, a subunidade alfa agora está ativada e se separa do complexo heterotrimérico. A sinalização, né, a gente vai ter alguns tipos diferentes de proteína G, a depender de qual enzima ela ativa ou inativa. A gente vai falar agora da proteína GS, que vai ativar a adenililciclase. Como o nome diz, ela faz uma ciclização de nucleotídeos com adenina. Então, o que ela vai pegar? Ela vai pegar o ATP e vai ciclizar na forma de AMP cíclico, tudo bem? Esse AMP cíclico, ele vai se ligar à PKA, ativando a PKA. E o que é a PKA? É proteína sinase A. Lembra, sinases são proteínas que fosforilam, são enzimas que fosforilam. E a gente já estudou nas outras vias que essa fosforilação é capaz de ativar ou desativar enzimas. E isso leva a uma resposta celular, que agora você vai ativar uma enzima que estava desativada, vai inativar uma enzima que estava ativada. Isso é uma das respostas celulares que a gente tem, aquelas respostas mais rápidas, aquelas respostas citosólicas, de alteração das enzimas. Mais um mecanismo de finalização dessa resposta que vocês precisam saber é a ação da fosfodiesterase. Ela é capaz de quebrar o MP cíclico de volta à forma linear, que a gente vai chamar de 5' MP. É o MP na forma linear. Tudo bem, pessoal? Opa. Como que funciona a ativação da PKA? A gente tem que a PKA, ela é na verdade formada por 4 subunidades, 2 subunidades R e 2 subunidades C. As subunidades R, ou regulatórias, elas vão ser responsáveis por inibir as subunidades C, que são as subunidades catalíticas, são as subunidades responsáveis pela função enzimática. Quando o MP cíclico se associa na subunidade R, ela altera a subunidade R de modo que ela pare de inibir a subunidade catalítica, e isso vai liberar a PKA para poder ir fosforilar as enzimas adiante. Tudo bem? E aí a gente tem aqui também nessa imagem, vocês conseguem ver a CAP. A gente vai ver ela depois em outra imagem, ela vai ser responsável por aquele mecanismo de resposta localizada também. A CAP, ela vai ser uma plataforma na membrana que vai deixar tudo juntinho, tudo ali perto. Então, por mais que pudesse acontecer no citosol essas coisas, elas vão acontecer muito mais perto da membrana, no citosol, mas na região perto da membrana e perto do receptor, para que fique tudo ali perto. É mais fácil de você regular. É mais improvável que alguma coisa escape e não consiga ser desativada depois. Então você mantém tudo ali perto, é mais regulado e é mais rápido de acontecer. Bem, então quais são os mecanismos de manter a resposta localizada? Eu já falei dois para vocês. A gente tem a atividade GTPásica da subunidade alfa, que quebra o GTP em GDP e se desativa. A gente tem a fosfodiesterase,
que vai retornar o AMP cíclico para a forma de AMP linear, o 5' AMP, que não tem a função de ativar pKa. Então, assim, você desativa a pKa. E a gente tem fosfatases. Essas fosfatases, elas vão ser responsáveis por remover o fosfato, ou seja, elas fazem desfosforilação das fosfoproteínas. O que é uma fosfoproteína? É uma proteína que foi fosforilada. Então, o que ela faz? Ela desfaz a fosforilação. Ela remove o fosfato das enzimas que foram fosforiladas. Então, como que a gente vai regular melhor essa atividade GTPásica, né? Para poder controlar melhor essa resposta? A gente tem as GEFs e as GAPs. As GEFs, né, são os fatores de troca, exchange em inglês, dos guanilils, dos nucleotídeos de guanilil. Então, o que ela faz? Ela aumenta a troca do GDP por GTP. Ela não depende da GEF. Ela acontece sem a GEF. Ela depende só daquela alteração conformacional da subunidade alfa. Mas ela melhora, faz com que seja mais rápido. Então, ela vai favorecer a ativação da subunidade alfa. Por outro lado, as GAPs vão intensificar a atividade GTPásica intrínseca da subunidade alfa. Então, ela aumenta algo que também já acontecia. E aí, com isso, ela favorece a inativação da subunidade alfa. Então, isso aqui vai determinar quanto tempo a resposta fica ativa. Né? Se você tem um balanço mais para GAP do que para GEF, vai ser uma resposta mais curta. Se você tem um balanço mais para GEFs, vai fazer com que a resposta seja mais prolongada, mais intensa. A gente também tem uma amplificação importante do sinal. Uma molécula de adrenalina, ela vai conseguir... Isso aqui são só números para a gente poder pensar, não precisam ficar decorando, não tenho nem certeza se esses dados são reais. A gente tem que uma molécula de adrenalina consegue ativar, por meio da proteína G, da subunidade alfa, consegue ativar umas 10 adenililciclase. Com isso, vai conseguir produzir por volta de umas 200 moléculas de AMP cíclico. Gente, isso não é importante que eu vou falar. Mas assim, você tem que 4 AMP cíclicos vão conseguir ativar 2 pKas, porque vai liberar as duas subunidades. Isso não é importante. Aí cria esse raio de 2 para 1. Enfim, vai acabar ativando então 100 pKas. Cada uma dessas pKas vai ativar 10 sinases da fosforilase. Não precisam ficar também decorando essa cascata. Isso aqui é só uma exemplificação, pessoal. Que vai ativar 10, portanto, agora a gente tem um total de 1000 sinases ativadas. Essa sinase da fosforilase vai fosforilar a fosforilase. E lembra, a fosforilase fica ativa na forma fosforilada. Com isso, agora a gente tem 10.000 moléculas ativadas. Cada uma delas, né, durante o tempo ativada, ela vai conseguir fosforilar, né, 10 resíduos de glicose para liberar do glicogênio. E aí, com isso, a gente vai ter a produção de 100.000 moléculas de glicose a partir de uma adrenalina. Olha o tanto que amplificou por você ter essas várias etapas. Né? Então, os hormônios eles conseguem circular em concentrações muito baixas justamente por esses mecanismos de amplificação, né, do sinal que fazem com que uma pequena quantidade de hormônio provoque um efeito considerável. E, além disso, a gente também precisa dessensibilizar o receptor. Porque se você tiver um estímulo muito prolongado de adrenalina, poderia ser nocivo ao organismo. Né? Não só de adrenalina, mas de qualquer hormônio. Se você tem um estímulo constante por muito tempo, pode ser nocivo para a célula. Pode acabar indo além do metabolismo dela. Então, ela precisa parar de responder esse hormônio. Se ele está por muito tempo acontecendo, ela para de responder. E isso vai ser muito importante para entender patologias também. O que acontece? Quando a proteína G, né, ela se dissocia, a subunidade beta e gama vai atrair uma proteína chamada beta-ARC. A beta-ARC vai fosforilar resíduos, né, nessa porção terminal do receptor. Ao fazer isso, esses resíduos vão servir como âncora para uma outra proteína chamada beta-arrestina. A beta-arrestina ela promove a invaginação da membrana. Então a membrana ela vai se engolir. Nisso que ela se engole, ela vai se engolir justamente na parte que tem o receptor. Isso vai fazer com que o receptor fique jogado para dentro da célula em vesículas. Aí a beta-arc se dissocia, né? A beta-arc também o nome completo dela é beta-arrestina. A vesícula fica ali, contendo o receptor. E aí, quando você parar de ter esse estímulo constante de adrenalina, a vesícula ela volta para a membrana e volta a expressar o receptor na superfície, para que a célula volte a responder à adrenalina. Bem, então é muito importante entender também que quando o estímulo ele é constante, por muito tempo, a célula para de responder a este estímulo. Relembrando, subunidade beta e gama ficaram livres, por causa da subunidade alfa ativada, elas vão atrair a beta-ARC, que fosforila os resíduos terminais aqui, do receptor, e isso vai atrair, né, vai servir como âncora para beta-arrestina, que vai provocar a invaginação da membrana, e aí a membrana começa a se engolir e formar essas vesículas, e nessas vesículas estão os receptores, prontos para serem expressos novamente quando houver, né, o fim dessa sinalização. E a gente tem esses complexos de sinalização, como eu comentei com vocês, que vão servir como âncoras, né, para que tudo aconteça num lugar só. Então você impede, né, por exemplo, que uma enzima ela consiga escapar
ir para longe da célula e sair dos mecanismos de regulação. Então tá tudo ali pertinho, tudo muito bem concentrado para ficar muito bem regulado e também ser mais rápido, mais eficiente o processo. Bem, seria muito aleatório, muito difícil chegar de um ponto a outro da célula. Poderia não acontecer. Então seria mais improvável, mais lento, não seria termodinamicamente favorável. Então fica tudo pertinho para ficar mais simples, mais fácil de você regular e mais rápido de acontecer. Então vai ficar tudo perto aqui do receptor. Então poderia acontecer no citosol, lá no meio do citosol? Poderia, mas essa ACAP vai ser muito importante para ancorar todos esses participantes próximo do receptor para que a resposta fique localizada, como a gente conversou na primeira aula. Então a gente vai ter aqui a pKa e as fosfatases também. Então fica tudo ali perto. Então a proteína ela foi fosforilada e logo ali pertinho mesmo você já tem uma fosfatase para desfosforilar essa proteína. Beleza? Então, e a gente também tem que esse mecanismo é capaz de alterar a expressão gênica. Como? A gente vai ter, né, a proteína sinase alfa, a proteína sinase, ela é capaz de fosforilar uma proteína chamada CREB. A CREB, quando fica fosforilada, ela se torna um fator de transcrição. Ela vai se associar, né, com outras proteínas para formar, né, o complexo, né, de transcrição. Então, a CREB vai ser fosforilada pela pKa e quando ela é fosforilada, ela atua como fator de transcrição. Isso altera a expressão gênica, mas esse é um mecanismo lento, é algo que vai demorar para acontecer, bem? Então agora a gente vai falar da proteína GQ, que é um outro mecanismo. Aqui no caso, a proteína ativada vai ser a fosfolipase C, que vai quebrar o PIP2, eu vou mostrar isso na próxima imagem já de forma melhor, vai quebrar o PIP2 em IP3. Eu conversei com vocês na aula de lipídios e eu falei que isso era muito importante. O PIP2 em IP3 e diacilglicerol. O diacilglicerol vai servir como âncora para a proteína sinase C se ancorar. E além disso, o IP3 ele vai lá no retículo endoplasmático e vai abrir os canais de cálcio. Com isso, você vai aumentar o cálcio no citosol. E aí, esse cálcio aumentado no citosol, mais o DAG, aqui na membrana, o diacilglicerol, eles juntos vão ativar a proteína sinase C, que vai promover o mecanismo lá por meio da fosforilação de várias proteínas. Então, como que funciona essa clivagem? Lembra, esse aqui é o PIP2. Aqui a gente tem o ácido fosfatídico, e aí aqui a gente tem o inositol bifosfato. A fosfolipase C, ela quebra bem aqui. E aí esse mecanismo vai acabar gerando aqui um inositol trifosfato e o diacilglicerol. Bem, para finalizar, quando o cálcio ele aumenta na célula, eu tenho uma série de mecanismos capazes de jogar ele de volta para o retículo endoplasmático. Porém, quando ele diminui na célula, esses mecanismos se inativam. E isso permite que o cálcio volte a aumentar. Então o cálcio ele vai ficar aumentando e diminuindo por causa dessa retroalimentação negativa. E ele vai ficar fazendo isso enquanto o estímulo estiver presente. Então a duração dessas oscilações vai depender de quanto tempo o estímulo acontece. Agora, a frequência dessa oscilação depende da intensidade do estímulo. O quanto de estímulo essa célula recebeu vai determinar a frequência. A duração dessas oscilações depende de quanto tempo está ocorrendo essa sinalização, quanto tempo, né, o ligante está ligado ao seu receptor. Bem, então, é importante porque assim você consegue gerar estímulos pulsáteis a partir de um estímulo constante.